queria cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Bastonária e os restantes elementos da Ordem dos Enfermeiros, dizer que o vosso contributo é aqui sem dúvida muito importante no trabalho que procuramos aqui fazer e que incorporará certamente a reflexão das diversas instituições que temos recebido e sem dúvida da Ordem dos Enfermeiros também. Três questões. Uma, enfim, sobre a problemática questão do peso da vinculatividade ou não da declaração antecipada de vontade. Porque, de facto, e até pegando um pouco no que dizia aqui o deputado João Semedo mesmo agora, nós precisamos de deixar a lei bastante clara em matéria do peso de cada um dos instrumentos que ela comporta. Do peso da declaração antecipada, do peso das funções do procurador e das suas responsabilidades e da autonomia própria dos profissionais em função de tudo isto. E, de facto, há aqui um campo dentro do qual teremos que situar as nossas opções, que será, porventura, entre um caráter vinculativo que fosse impositivo em qualquer circunstância para os profissionais, o que penso que não poderá ser, seria um extremo não aceitável, digamos, mas também no outro extremo um caráter não vinculativo que torne a declaração irrelevante e que, portanto, não traga, no fundamental, nenhuma alteração à situação que hoje já temos, em que o exercício deste direito na prática não existe. Portanto, a questão é de facto complexa. Gostaria de saber se, quando dizem que tem que se ter em conta aqui a alteração das circunstâncias que eventualmente existem, o que é que isto significa em matéria de vinculatividade ou não da declaração e depois como é que interfere aqui o procurador. Uma outra ordem dizia-nos ontem que a declaração devia ser vinculativa desde que confirmada pelo procurador no momento da decisão e que nesse caso então haveria condições para ser vinculativa. Pronto, gostaria que elaborasse um pouco mais este ponto, que é um ponto muito sensível. Segunda questão, a forma da declaração. Como é que entendem que ela deve ser? Tem sido uma questão aqui também muito debatida, penso no vosso parecer, penso que não há uma referência a isso, se eu estou lembrado. Enfim, qual é a solenidade que ela deve ter e quais as formas da sua revogação ou alteração, em que prazos, etc., a sua validade. Terceira questão. Esta questão eu sou sensível ao que disseram sobre a matéria da consideração das competências próprias de cada área profissional, naturalmente, mas nós precisamos de encontrar aqui uma forma jurídica que respeite essas diversas competências, mas que seja aplicável e que se subordine ao princípio fundamental de ser construída em função do doente e do respeito da sua vontade e não, se me permitem dizer assim, espartilhar o exercício desse direito tendo em conta as competências de cada área profissional próprias, legítimas e legalmente atribuídas, de uma tal maneira que se torne impossível para o doente ter esse direito, exercer esse direito, enfim, que torne impossível que isto funcione. Portanto, provavelmente não é assim muito fácil de encontrar uma solução competente de todos estes aspectos, mas acho que nós temos que ponderar também aqui um equilíbrio que permita atingir estes dois objetivos. Respeito pelas competências profissionais próprias e autónomas de cada profissão, naturalmente, sempre foi essa a nossa posição, mas eficácia no mecanismo que for instituído, porque o pior, enfim, uma das coisas mais que pode acontecer com esta lei é ela depois gerar tais conflitos, mesmo entre profissionais,
que a torne dificilmente aplicável, e isso nós também não queremos, e é sobre isso também pedi ao vosso contributo. São só duas referências. O problema aqui é que a Sra. Maria de Belém já referiu aqui a questão da revogação. Não há nenhum problema quando o doente está consciente, isso aí é fácil, não é? É sempre totalmente vinculativo, autónomo e determinante. Agora, na outra situação, vamos lá ver. Para que, também, estamos todos aqui também um pouco a refletir, e sobretudo um partido como o meu, que não apresentou iniciativa, mas está muito disponível para discutir as dos restantes, quando há uma declaração de vontade antecipada, ela tem que ter algum valor, que não seja um valor idêntico à consulta aos familiares e próximos, que já é de boa prática que qualquer profissional faça quando tem que tomar uma decisão. Portanto, se vamos criar uma declaração antecipada de vontade, ela tem que ser algo mais do que isso, porque senão não é preciso. Nem vale a pena introduzir uma formalidade acrescida, que se justifica e tudo mais, se é apenas para ter o valor de informativo que tem já hoje a consulta que médicos, enfermeiros, outros profissionais devem fazer no momento da tomada dessas decisões, aos familiares, etc. Portanto, a declaração tem que ser mais do que isso. O confronto entre a declaração e a apreciação do profissional é que é o ponto crítico aqui. Eu também acho, já disse aqui noutra audição isto, e vou voltar a dizer, em qualquer situação há sempre uma interpretação pelo profissional. Nem que seja para interpretar o que está escrito, certamente não numa linguagem, ou na maioria dos casos, não numa linguagem técnica de saúde, para a situação concreta. Portanto, pelo menos essa interpretação há sempre. Mas provavelmente nós temos que estabelecer uma linha a partir da qual o profissional deve poder contrariar a declaração antecipada de vontade. E provavelmente essa linha deverá ser aquela em que, perante a situação concreta e as suas circunstâncias, o profissional conclua que o doente poderia não ter tido aquela decisão se estivesse a decidir naquele momento. Digo poderia. Isto é, avançando agora um bocadinho mais, talvez não seja necessário concluir que o doente não teria de forma nenhuma tomado aquela decisão, mas sim apenas que ele poderia não ter tomado aquela decisão. O problema complica-se quando entra o procurador, porque das duas uma, ou repetindo o que disse há bocado em relação à declaração, ou nós não damos ao procurador nenhum peso adicional em relação ao que já tem, volto a dizer, a consulta habitual, obrigatória, necessária de boas práticas aos familiares e pessoas que envolvem o doente, então não vale a pena criarmos a figura do procurador, porque ele não serve para nada, ou então damos um peso próprio, que é mais do que esta consulta habitual. E esta é talvez a situação ainda mais complexa, que é aquela situação em que a declaração diz uma coisa, o procurador confirma essa decisão, mas o profissional entende que provavelmente aquela declaração seria de outra forma se o doente estivesse a decidir naquele momento, apesar do procurador o impor aí. E é esta a questão que para mim é a mais difícil de todas. Daí que eu neste momento esteja tentado a concluir que não deve haver procurador sem declaração. Porque a declaração tem uma exigência formal e a existência de um procurador sem declaração significa haver uma declaração sem essa exigência formal. E significaria pôr o procurador em pé de igualdade com o profissional na decisão sobre o doente, na decisão técnica, digamos assim. Portanto, o problema aqui, era aqui também que eu queria chegar no fundamental, é se há declaração e há confirmação pelo procurador, se o profissional, mesmo que conclua que poderia não ser essa a vontade do doente se a fizesse naquele momento,
tem que acatar a declaração e a confirmação do Procurador.